Boa noite, amigos. Hoje, dia 3 de abril, às 8h30 da noite. Meu nome é Marcos Mendes, o nome de minha esposa, Ângela Virgínia. Estamos aqui juntos novamente, falando sobre 10 erros dos pais na educação de filhos. E hoje temos o tema brigar na frente dos filhos. Por que esse tema é importante? É o 8º erro dos pais na educação de filhos. Vamos ver daqui a pouco que o clima gerado por uma discussão, uma desarmonia, uma briga entre marido e mulher na presença dos filhos, ela é nociva. E muitas vezes, nem mesmo essa briga pode dar certo ou dar errado. É bom nós prestarmos atenção que esses detalhes, eles refletem na harmonia e na integridade física, emocional da criança. O bom é que nem os pais não briguem uns com os outros. Marido e mulher sempre se entendam, mas às vezes nós, maridos e mulheres, maridos e as mulheres não conseguem se conter e brigam. O nosso objetivo é a família brasileira está sendo devastada pela degradação dos valores reais da vida. Veja bem, a família brasileira está sendo devastada pela degradação dos reais valores da vida. E o nosso objetivo, portanto, é compartilhar com os pais ferramentas úteis na educação de filhos, com o propósito de restaurar o amor, a harmonia, a fé, a paz, a alegria, a verdade, a justiça, enfim, reconstrução do lar. Existe coisa mais importante numa casa onde marido e mulher se entendem, onde reina a alegria, a paz, o amor, onde reina a verdade e a justiça? Então, é preciso que nós façamos as coisas de acordo com a palavra de Deus. Nós façamos as coisas de acordo com a palavra de Deus. Pega aí, esse dele lá. Tivemos um pequeno delay. Para quem não sabe, delay não é Vanderlei. Delay é um atraso entre transmissão e recepção. Então vamos voltar. Nosso objetivo é compartilhar com os pais ferramentas úteis na educação de filhos, com o propósito de restaurar o amor, a harmonia, a fé, a paz, a alegria, a verdade, a justiça, enfim, a reconstrução do lar. Muito bem. Problema. Temos um problema, então nós temos que tratar esse problema. Brigas entre o pai e mãe, briga entre os pais, sempre são momentos de tensão para as crianças. Talvez alguns pais pensem que elas não percebam o que acontece, mas percebem. As crianças, por menores que elas sejam, elas percebem que há uma desavença em casa.
E o comportamento delas mudam quando não há harmonia, há uma discussão, uma briga entre os pais. Consequências. Dependendo da idade, os filhos não entendem o motivo do tom de voz elevado, mas sabem que há alguma coisa errada. Algo está acontecendo errado. Você já percebeu seu filho assustado, quietinho ou chorando em algum desses momentos? Esses são alguns dos sinais de que eles sempre sabem que há uma desavença em casa. Por menor que seja a criança, ela sabe que alguma coisa está errada. Quando vê os pais alterando, você pode notar. Quando alguém dá um grito em casa, uma criança pequena, ela assusta. Porque ela já sabe, ela já percebe a tensão no ar. E se a casa vive sempre nessa tensão, encrenca, desavença, palavras duras, ásperas, a criança cresce naquele clima. Isso vai afetar o seu desenvolvimento psíquico e mental. De acordo com os especialistas, a criança com idade abaixo de 7 anos acredita que as discussões entre os pais acontecem por culpa dela. Isso porque os pequenos são egocêntricos e pensam que o mau comportamento dela, por exemplo, pode ter sido por causa da briga. Pode ter sido por causa dela. Presenciá-las diariamente pode levar seus filhos a serem pessoas inseguras, introvertidas, ansiosas e ter dificuldade em iniciar diálogos. Quando eu estudei isso aqui, eu não percebia a profundidade dessa questão. E o motivo que elas percebem é que elas são egocêntricas. E isso faz com que ela pense que a briga entre pai e mãe é por causa dela. Ela que está causando aquela discussão, aquela animosidade entre marido e mulher. E essa criança começa a se fechar, introverter. Ela começa a ficar retraída. E se ela cresce sempre nesse clima, vai ser uma criança retraída, cismada com tudo, com medo. E os pais devem tomar cuidado. Não proporcionar esse clima à criança. Como corrigir? Se você tem brigas na frente dos filhos e não sabe o que fazer para interrompê-las, abaixo segue um plano de ação com estratégias baseadas nos estudos do Dr. Phil McGraw, que irão ajudá-lo a controlar melhor as situações explosivas. Então segue aqui um plano de ação para você. Isso é uma ferramenta. Como falamos para vocês, é uma ferramenta a ser utilizada no momento oportuno. Se a sua casa vive sempre em confusão, marido e mulher não respeitam um ao outro, discutem na frente dos filhos, dizem palavrões, estão sempre discutindo problemas na frente deles sem o respeito necessário aos filhos, porque os pais precisam respeitar os filhos. Os filhos não são obrigados a aguentar os problemas dos pais. Eles estão em formação, eles precisam receber dos pais coisas boas, positivas, para que cresçam como adultos saudáveis, porque senão eles vão repetir essas mesmas situações quando eles crescerem, quando eles casarem. Eles vão repetir os erros dos pais. Isso é fatal. Geralmente os filhos repetem os erros dos pais. Então é o momento de consertar isso. Primeiro, saiba reconhecer que quando você sai do ambiente, saiba reconhecer que quando você não sai do ambiente da briga, você coloca o desejo pela discussão à frente do bem-estar dos filhos. Então tá tendo encrenca, briga entre o casal, um deles tem que sair do ambiente. Saia daquele lugar. Fala, dá licença, eu vou ali. Dá licença, eu vou ali no quarto. E sai daquele ambiente. Porque os filhos não devem presenciar isso. Vai lhes fazer mal.
Número 2. Vá para outro lugar e anote os seus pensamentos e sentimentos para discutir mais tarde com seu cônjuge, longe das crianças. Não precisa pegar um papel e uma caneta. Vá para um outro lugar e na sua mente você organiza, eu vou falar isso, aquilo outro. Vou esfriar a cabeça. Cabeça quente não é o momento de discutir problemas. Nós não devemos resolver problemas quando estamos nervosos, não. Nem corrigir os filhos quando estamos nervosos, não. Nós devemos estar calmos e serenos para fazer a correção de forma correta. Assim é a encrenca entre marido e mulher. Depois de estar mais calmo, fale a seus filhos quais são as razões que você os ama, que os faz amar. Depois de estar calmo, fale a seus filhos quais são as razões que faz você os amar. É muito importante que você sempre diga a seus filhos que os ama, para eles crescerem de forma equilibrada, sensata. Filhos saudáveis física e mentalmente. Espiritualmente, saberem que eles têm as pessoas que amam a Deus, respeitam a Deus, e eles devem amar o próximo, principalmente seus filhos, que são os mais próximos. 4. Junto com o seu cônjuge, encontre um objeto, uma palavra ou um sinal que demonstre que uma briga vai começar, mas que ela precisa ser interrompida naquele exato momento. Ali está, as pessoas estão na sala. Surge um assunto polêmico. Você, esposa, você, marido, sabe que aquele momento é um momento crítico. Então, não é o momento de discutir aquele problema. Não é a hora. Aquela situação não deve. Eu sempre falava para os meus filhos que a hora do almoço, do jantar, era sagrada. É um momento de comer em paz. Ali, no jantar, no almoço, não é hora de levantar problemas, discutir situações. É o momento de comer em paz. Senão a digestão não vai fazer bem. Isso vai criar um clima muito ruim. Número 5. Se vocês irão conversar sobre algum assunto que poderá gerar uma briga, vá para um lugar reservado e converse de perto com seu parceiro. Então, procure um lugar reservadamente e discuta, converse ali. Número 6. Pare de usar palavras como eu tenho raiva, ou estou incomodado, ou estou incomodada. Você pode falar que está com medo, dizer que está magoado ou frustrado com alguma situação. Isso torna a conversa mais leve. Não é o momento de você dizer, principalmente, palavras ásperas e duras um para o outro. Expresse que está magoado, mas que irá conversar lá na frente. Número 7. Fale o que está sentindo. Seu cônjuge não vai adivinhar o que está acontecendo, sem saber quais são as suas necessidades. Muitas vezes o casal está tenso um com o outro, mas não sabe exatamente o que está acontecendo. Então é preciso que ambos abram os seus corações, coloquem na mesa as situações de forma correta, falem a verdade, em amor. Use um tom moderado. Não altere o tom, porque o tom demonstra raiva. E vocês não podem demonstrar, nós não podemos demonstrar raiva um para os outros. O tom, ele tem que ser moderado e equilibrado. Número 8. A palavra-chave no relacionamento é cooperação e não competição. Muitas vezes, o casal está mais competindo do que cooperando um com o outro. E não deve ser uma competição. Competição de quem mais trabalha, competição de quem mais faz as coisas, competição de quem está sofrendo mais. A ideia é que estejam sempre com a mesma sintonia e se ajudem até encontrar uma solução para a desavença. Número 9. Criar uma tradição que cele a paz. É uma boa iniciativa,
Pode ser um abraço, um beijo e um olhar em silêncio, que reafirme seu vínculo entre o casal. E isso vai dar segurança aos seus filhos. Eu sempre fui criado num lar onde me espelhava no meu pai e na minha mãe. E eles, por serem cristãos, logo me tornei um cristão. E hoje eu e minha esposa somos cristãos e temos 2 filhos e 2 netos. Então a nossa obrigação como filhos, como pais e avós, é dar o exemplo. Nós podemos evitar as brigas no lar. Sim. Podemos resolver os problemas. Sim. Devemos resolvê-los, mas não com um tom alterado, não com xingamento, não com palavrão. E não, principalmente, na frente dos filhos. Os filhos é um presente de Deus. Ele nos deu para poder cuidar, orientar, prepará-los para servir ao Senhor e ensiná-los a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque se assim o fizer, esses filhos crescerão de forma equilibrada, sensata, bons cidadãos e serão cidadãos que obedecerão às leis, não vão entrar em gelada, não irão participar de crimes, não serão presos por práticas ilícitas. Esses filhos darão para você o maior prazer. Então, o principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, deve ser o padrão de ensino dos pais.